Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para a nossa segunda aula do curso Finance for Devs, beleza? E na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre metas, beleza? Eu sei que vocês estão cansados de ouvir falar de meta, por causa de meta de empresa, meta da vida, meta de exercício e assim por diante, mas as metas elas são importantes do ponto de vista financeiro para a gente saber por que a gente está investindo. Porque assim, investir, gente, é você negar uma parte daquilo que você ganha, daquilo que vem do seu trabalho, que a gente sabe quanto é difícil a gente conseguir esse dinheiro no fim do mês, né? E você vai estar abrindo mão de uma parte disso para o seu eu do futuro. Só que o seu eu do presente, ele é um pouco egoísta quanto ao seu eu do futuro, psicologicamente falando. Então, a gente precisa de motivação para conseguir manter uma consistência dentro dos investimentos. E é aí que as metas são importantes. A gente precisa definir boas metas de investimento para a gente, beleza? E aí, a gente tem basicamente 4 tipos de metas: as metas de curto, médio, longo prazo e as metas que são para a vida toda, né? A gente pode chamar de lifetime goals, se quiser usar o termo bonito em inglês, né? Mas são metas de vida, né? E aí, vou dar um exemplo de cada uma delas, né? Por exemplo, as metas de curto prazo. Eu costumo falar que as metas de curto prazo são aquelas que você precisa usar para evitar muita surpresa nas finanças. A gente conhece ali o princípio de mínima surpresa, né, para desenvolvimento de software. A gente tem que aplicar basicamente a mesma coisa às finanças. A gente não pode ter. Quando a gente sabe que a gente tem alguma coisa para pagar dali a alguns meses, a gente tem que saber exatamente da onde vai vir o dinheiro para pagar aquela coisa. A gente precisa ter isso planejado. E isso pode estar nas metas de curto prazo, beleza? Que são ali de 6 meses a 1 ano da nossa vida, beleza? Do momento que a gente está hoje. Um exemplo é pagar o IPVA do carro. A gente sabe que todo ano temos que pagar o IPVA. E normalmente é aquela paulada lá em janeiro, né? A gente tem, sei lá, R$ 2.000 para pagar e o salário de janeiro fica um pouco comprometido por causa do IPVA. Agora, vamos supor que hoje é janeiro de 2024. Você acabou de pagar o IPVA. Você sabe que o ano que vem você vai ter que pagar o IPVA de novo. Então, por que já não ir separando uma quantidade mensal do seu salário, de todos os seus salários de 2024 para pagar o IPVA de 2025? Se você faz isso, você ganha duas coisas. Primeiro, você não vai tomar uma paulada muito grande em janeiro de 2025. Segunda, o dinheiro que você está separando mensalmente, já destinado para pagar o IPVA do seu carro, ele pode ser investido num produto de alta segurança, num produto onde é garantido que você não vai perder nada. Qual que é a vantagem disso? Enquanto ele está investido nesse produto, esse dinheiro vai estar aumentando. Então, às vezes você acaba conseguindo pagar os R$ 2.000, depositando ali naquele produto 12 parcelas de 150. Então, você desembolsou no total 1.800 e pagou os 2.000. É como se você tivesse pagado com 10% de desconto, beleza? E da onde vem isso, né? Isso vem dos juros que aquele produto financeiro que você comprou podem estar gerando para você. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para você, beleza? Outro exemplo de meta de curto prazo que muita gente tem, né, é viagem de férias. A gente sabe que a gente planeja viagem de férias com uma certa antecedência, né? E por que não já ir depositando um certo dinheiro nisso? Então, esses são exemplos de metas de curto prazo, beleza? Metas de médio prazo, elas já seriam ali num período de 2 a 3 anos para se realizar, beleza? Exemplos clássicos, né? Trocar de carro, dar entrada numa casa, esse tipo de coisa que já é um pouco maior, beleza? Mas já envolve um tempo maior também para a gente conseguir alcançar, beleza? Metas de longo prazo
são metas de 5 anos ou mais, beleza? Essas já são um pouco mais difíceis da gente projetar, porque o mundo hoje é muito dinâmico, né, gente? A gente não sabe como que as coisas vão estar daqui a 5 anos. E o que acontece é que é difícil de projetar, mas a gente consegue. Claro que a gente pode ir ajustando as metas conforme o tempo vai avançando, né? Mas uma meta de longo prazo interessante é a independência financeira, que eu já vou explicar daqui a pouquinho o que isso significa, beleza? Mas por último, eu quero falar um pouco das metas de toda a vida, né? Lifetime Goals, que é, na minha opinião, a única meta de toda a vida que pode estar atrelada com a parte financeira, né? Nossa parte financeira, é ter, de fato, a liberdade financeira. E eu falei aqui de dois termos muito importantes, né? Que são a independência financeira e a liberdade financeira, beleza? Muita gente fala desses dois termos, mas não fala muito bem qual que é a diferença entre eles, o que eles significam, né? Na verdade, o nome pouco importa, o que importa é o que eles significam, né? Quando a gente tem independência financeira, isso quer dizer que a nossa renda passiva, ou seja, o valor que vai vir dos nossos investimentos, ele atende todas as nossas necessidades. Ele atende as compras do supermercado, ele atende as contas de casa, ele atende os nossos hobbies, ele atende tudo que a gente precisa, certo? Então, a gente estaria independente do trabalho, beleza? A gente não precisaria mais vender a nossa hora para cobrir as nossas necessidades básicas, beleza? E a independência financeira seria ali um momento em que a gente já tem dinheiro para fazer literalmente tudo o que a gente quiser, sem depender do nosso trabalho, só dependendo da nossa renda passiva, beleza? Então, a independência financeira é um passo um pouco além da liberdade financeira, beleza? Tem gente que troca um pelo outro, mas o que importa é o conceito e não o nome, beleza? É claro que muita gente, pessoal, não vai atingir essa situação de poder fazer o que quiser da vida. Seria basicamente ter dinheiro infinito, né? E é muito complicado chegar nesse ponto. Mas é relativamente simples você chegar num ponto aonde tudo que você precisa está atendido só pela sua renda passiva. E a gente vai mostrar ao longo desse curso como é que a gente chega nesse ponto. Caminhos práticos para a gente chegar nesse ponto. Então, pessoal, na aula de hoje a gente falou um pouco de metas, viu um pouco o que são metas de curto, médio e longo prazo e qual seria a meta principal aí da nossa vida financeira, beleza? E agora, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre como atingir essas metas que a gente quer para a nossa vida. Então, se você gostou da aula, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.